Olá, pessoal. Meu nome é João Marcos e irei apresentar o artigo O Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos e o Desvio de Finalidade na Aplicação de seus Recursos. Esse artigo é de Edilson Voliteri, procurador da República e ex-juiz federal, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade Mackenzie, e do Matheus Rodrigues de Oliveira, mestrando em Direito Público e Econômico na Universidade Mackenzie e professor colaborador na Escola Superior do Ministério Público da União, além de ser servidor do Ministério Público Federal. A partir de agora, eu irei me referir ao fundo como as siglas a qual a lei trata, que é o FDD. Então, a partir de agora, todas as vezes que eu for me referir ao fundo, eu irei me referir com as siglas FDD. Pois bem, a partir da edição da Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85, essa lei, como nós vemos pela data de 1985, ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e instituiu, através da Lei 7347, a criação do FDD. No artigo 13 da lei, previu essa criação. A lei trata, no artigo 13, que, havendo condenação em dinheiro, a indenização por dano causado reverterá em fundo gerido pelo Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. A princípio, essa é a redação original e está em vigor. O FDD veio com o objetivo de dar destinação específica aos recursos auferidos em decorrência de indenizações pagas por pessoas físicas ou jurídicas que causassem lesões a bens ou direitos transindividuais, na hipótese de inviabilidade da reparação específica do dano. Ou seja, o princípio que se busca a princípio, o que se busca é a reparação do dano ao seu status quo ante. Porém, se não for possível, a pessoa que danificou deverá ter uma punição pecuniária. E esse valor arrecadado irá para o FDD e serão financiados novos projetos com esses valores. Ou seja, o que busca inicialmente com a lei é a criação, ou não a criação, perdão, o que busca com o foco inicial da lei é a restituição daquele bem lesado, aquele bem que foi danificado. O foco inicial da lei é que ele seja reparado. Caso ele não consiga ser reparado e voltar ao status quo ante, aí é estabelecido uma multa para a pessoa que cometeu aquele delito, e com a multa serão financiados novos projetos que visam justamente o foco nos direitos difusos da sociedade. Os recursos arrecadados têm como a pretensão de viabilizar o acesso aos recursos por grupos ou instituições de sociedade civil organizada, ou mesmo da máquina estatal, como vista a execução de projetos voltados à tutela de interesses difusos. Embora o foco do trabalho seja somente a destinação dos recursos federais, nos estados, o que se observa é que a destinação do fundo sofre as mesmas coisas que os recursos federais. Ou seja, tanto os presidentes da República, com seus ministros de Justiça, quanto os governadores e os seus secretários, seus ministros também, eles não dão a destinação específica ao fundo. E nós iremos ver isso tanto na questão federal como na questão estadual. Todavia, o que trata o artigo é somente da questão federal. Só que, para título de informação, nos estados também se observa a mesma coisa. O que ocorre na prática é que os fundos do FDD não são destinados ao que a lei vinculou. Ocorre que a União utiliza esses recursos como se fossem de arrecadação ordinária, que são as receitas que entram normalmente nos cofres públicos da União. Então, esse é o principal problema que acontece com a destinação do FDD. Então, o foco principal do trabalho é justamente esse. Esse foi apenas um tópico introdutório para que nós tenhamos uma ideia geral da lei 7347, que é uma lei de ação civil pública, todavia instituir a criação do FDD. Então, nós iremos dar continuidade falando da contextualização histórica do FDD. Vamos fazer um breve resumo de onde se deu o FDD. Como nós já vimos, o FDD foi instituído pela Lei 7347, de 85, só que no ano de 1986, houve um decreto de número 92.302, de janeiro de 1986,
que trouxe a criação desse fundo, ou seja, personificou aquilo que a Lei 7347 havia trazendo, que era a criação do fundo. E esse fundo, o FDD, a princípio, nesse decreto, ele recebeu o nome de Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Os fundos, a princípio, seriam destinados à reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Como se percebe, os recursos do fundo são destinados ao mesmo objetivo da ação civil pública, ou seja, como a lei tinha uma eficácia contida, então o decreto tentou suprir aquela necessidade que a lei 7347 trazia. Além disso, a composição do colegiado teria o Conselho Federal Gestor, que seria composto por um representante do Ministério da Justiça e mais 5 representantes também do Ministério da Justiça, além de um representante do Ministério Público Federal e 3 representantes de sociedade civil organizada. Como nós vimos pela composição, a maioria se dará através de membros do Ministério da Justiça. E os votos do colegiado, a maioria são do Ministério da Justiça. E com isso, os demais não têm poder de decidir, porque, como qualquer votação, a maioria é a que acaba sendo vitoriosa. Esse é o principal problema inicial, por conta que se o fundo pertence à União e quem vai destinar a sua arrecadação, quem vai destinar como vai ser gasto os recursos do FDD, será justamente também o Ministério da Justiça, que também é vinculada à União. Então, há uma grande problemática quanto a isso, porque o ministro da Justiça não vai fazer algo que prejudique o orçamento da União, visando continuar no cargo através de indicação do presidente da República. O decreto não mudou a destinação do fundo inicial, aquela ideia inicial que nós vimos na 7347, que era de zelar pela utilização prioritária dos recursos na reconstituição de bens lesados no próprio dano onde o fato ocorreu ou possa vir a ocorrer. Além disso, o decreto não mudou a vinculação do Conselho Federal do Gestor à estrutura administrativa do Ministério da Justiça. Ou seja, o foco inicial continua o mesmo após o decreto, que é de zelar pela recondução dos bens lesados, restituir os bens lesados, e a vinculação do Conselho Federal do Gestor, que é aquele órgão que nós acabamos de ver sua composição, ele continua vinculado diretamente com o Ministério da Justiça. Logo em seguida, houve o Decreto 407 de 91. O Decreto 407 revogou o Decreto 92/302 de 86. Também o Decreto 407 não mudou a gestão do fundo, ou seja, a gestão continua sendo subordinada ao governo federal e integra o Ministério da Justiça. Nesse decreto, houve uma pequena alteração, mas de grande importância, que foi a ampliação das atribuições do Conselho Federal do Gestor. A maior alteração com o decreto foi que o recurso, independente do local onde foram cometidas as lesões, será destinado a qualquer parte do país, desde que para obter a meta a ser atingida, que é a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, a princípio, os recursos do FDD eram destinados somente para projetos na mesma área onde aquele bem foi violado. Todavia, após o Decreto 407 de 91, veio justamente tipificando que esses valores do FDD, poderiam ser usados em qualquer localidade do país, desde que obedecessem os critérios que nós já vimos, que é a reparação de danos ao meio ambiente, a bens, direitos de valor artístico, estético, tudo aquilo que nós acabamos de entender. O regulamento previsto no decreto número 407/91 vigiou por quase 3 anos, até ser revogado e substituído pelo decreto 1306, de 9 de novembro de 1994. Esse decreto 1306 não alterou em muita coisa, porém acrescentou a atribuição ao Conselho do FDD de examinar e aprovar projetos de modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução de políticas públicas. Ou seja, a partir de agora, o Conselho
era quem iria examinar e aprovar todos os projetos que pudessem modernizar a administração dos órgãos públicos. Ou seja, os órgãos públicos agora passaram a receber os valores, os recursos que são arrecadados no FDD. Portanto, em 3 anos, houve modificações que permitiram que os fundos fossem aplicados em locais distintos de sua arrecadação e os órgãos vinculados ao meio ambiente, do turismo e do próprio Ministério da Justiça, que mantém a defesa do consumidor, passaram a receber verbas do fundo. Ou seja, as verbas, como eu já falei, já apresentei, foram destinadas não somente ao Ministério da Justiça, porém outros ministérios também começaram a receber os fundos do FDD. A Lei 9008 revogou o Decreto 1306 de 94. Essa lei está em vigor até hoje. Houve ainda uma portaria de número 1408 do Ministério da Justiça, que não mudou em nada a lei, apenas reproduziu o que já estava expresso na lei. Ou seja, a partir de hoje, o que está em vigor é a Lei 9008, que revogou o Decreto 1306. Bem, após essa breve história, essa breve resumo da história da lei, da criação do FDD, nós agora iremos entender um pouco das receitas do FDD na Lei 9008 de 95. A discriminação dos recursos que compõem o FDD está disposta no artigo 2º do parágrafo 1º da Lei 9008 de 95, cuja descrição nós podemos ver aqui no slide, que eu coloquei a letra da lei. Então, no inciso 1º, vai dizer que as condenações constituem recurso do FDD o produto de arrecadação do, inciso 1º, das condenações judiciais que trata o artigo 11 e artigo 13 da Lei 7347. Ou seja, todas as condenações judiciais que trata a Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública, irá para o FDD. O inciso 2 foi revogado. O inciso 3 vai falar que constitui recurso do FDD a arrecadação dos valores destinados à União em virtude da aplicação de multas prevista no artigo 57 e seu parágrafo único do produto de indenização prevista no artigo 100, parágrafo único da Lei 8078, que são as multas previstas no Código do Consumidor. Ou seja, todos os valores que são arrecadados através de multas com o Código do Consumidor também vão para o FDD. No inciso 4, fala que constitui produto de arrecadação do FDD as condenações judiciais que tratam o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 7913, de 7 de dezembro de 89, que é a Lei de Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores imobiliários. Ou seja, todos os valores da Ação Civil Pública de Valores Imobiliários também são revestidos ao FDD. No inciso 5, vai tratar que também é produto de arrecadação do FDD as multas referidas no artigo 84 da Lei 8884, de 11 de junho de 84. No artigo não mostra. Inclusive, a própria lei não mostrava isso a princípio. Todavia, o artigo 5 foi revogado. Então, hoje nós temos que ele foi revogado, eu não me recordo da lei, todavia ele foi revogado, mas no artigo não é tratado que ele foi revogado. E na lei também não houve essa alteração. Dos rendimentos auferidos, também no inciso 6, vai falar que é produto de arrecadação do FDD os rendimentos auferidos com aplicação dos recursos do fundo. E também, no inciso 7, vai falar que é produto de arrecadação do FDD outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo. E no inciso 8º, de doações de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ao estrangeiro. Então, no inciso 8º, apresenta uma especificidade diferente dos demais, porque no inciso 8º vai falar das doações. Então, todas as doações de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras também vão para o FDD. Como se observa, os incisos 1, 3, 4 e 5 referem-se aos valores auferidos pela FDD em virtude de condenações judiciais e sanções administrativas pela prática de atos ilícitos. Os incisos 6, 7 e 8 dizem respeito a doações
rendimentos de aplicações e outras receitas não nominadas. A receita do FDD não é tributo e não pode compor o orçamento primário da União. As receitas são decorrentes de fontes não tributárias, a partir da prática de ilícitos contra direitos transindividuais ou de doações espontâneas feitas por particulares. Ou seja, como de início nós temos pela lei, o FDD não pode se configurar como um tributo. Por quê? Porque uma vez que o tributo não pode ter natureza de confisco. E aqui o FDD tem a natureza de confisco. Então, o FDD se compõe a receita do FDD apenas os valores de multas, como nós já vimos, e de doações também, que é o caso à parte. Além disso, a Lei 9008 vincula a aplicação dos recursos do FDD a saber, no artigo 1º, parágrafo 3º, nós vamos ver justamente isso. O parágrafo 3º diz o seguinte: os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material informativo especificamente relacionados com a natureza de infração ou dano causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no parágrafo 1º desse artigo, que é justamente aquelas hipóteses que nós acabamos de ver. Como se percebe, os órgãos públicos podem utilizar esse recurso, além de omitir a vinculação geográfica, ou seja, os órgãos poderão, sim, utilizar esses recursos, independente do local onde será aplicado. E eles não precisam dizer aonde vai ser aplicado. O Fundo Federal, ele não precisa dizer, por exemplo, é arrecadado o fundo, a multa para o FDD e vai ser destinado para N cidade. Não. Na condenação, apenas estabelece que será arrecadado aquele valor, que a multa será daquele valor e o valor imediatamente já vai para o FDD. E o FDD é uma conta única, ou seja, todos os fundos são depositados nessa conta corrente. Então, como nós já vimos, esses recursos podem ser utilizados em outras regiões do país, desde que sejam, obviamente, no território nacional. Porém, mesmo com essa destinação aos órgãos públicos, a lei não permite que o FDD seja usado individualmente, prezando sempre a proteção dos direitos da coletividade. Ou seja, independente do local onde seja aplicada, isso não é um problema para a lei. O que a lei veda é que esses recursos sejam utilizados de forma individual. Ou seja, todos os recursos do FDD devem ter sempre como foco principal o bem-estar da sociedade, sempre visando os direitos da coletividade. Dando continuidade, também apresentaremos a natureza jurídica do FDD. Pois bem, o FDD, as verbas do FDD, já têm destinação específica, como já demonstrado, ou seja, todas as verbas do FDD é vinculado em lei que terá destinação àquilo que nós já vimos, a proteção dos direitos artísticos, históricos, paisagísticos, a reparação do dano. Então, tudo isso nós já vimos que é vinculado em lei. Fora a remota hipótese de alguém doar o FDD, que é aquilo que nós já vimos no inciso 6, 7 e 8 do parágrafo anterior. O fundo de caixa são de lesões que, por não terem sido reparadas em natura, geram uma condenação pecuniária. Ou seja, quando, como nós já vimos, não pode ser reparado o dano no status quo anterior, vai haver uma prestação pecuniária, uma condenação pecuniária por aquele dano causado. O foco principal é a reparação do dano. Caso não consiga o dano se reverter ao status quo ante, é o que o agente causador será condenado a uma prestação pecuniária. Pois muito bem, os fundos, em nenhum diploma legal ou infralegal, traz uma margem de discricionariedade para o administrador aplicar os valores de modo dissociado do foco principal, que é promover o bem coletivo. Ou seja, em nenhum diploma, nem legal nem infralegal, traz a discricionariedade. O que será a discricionariedade? Para quem não sabe o que significa, discricionariedade é quando o administrador público
utiliza através da sua descrição. Age conforme o que ele achar melhor e mais vantajoso para a administração pública. Aqui não acontece a discricionariedade, porque é uma vinculação do fundo, do FDD, ao que a lei criou, ao que a lei instituiu. O FDD, portanto, é um fundo especial de reparação, criado com o escopo de financiar projetos voltados a promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura da proteção do meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico, cultural, paisagístico e de outros interesses difusos coletivos. Que é isso que nós estamos acabando de aprender. Muito bem. O artigo 71 da lei do decreto 938072 de 86 diz o seguinte: constitui o Fundo Especial de Natureza Contábil ou Financeira para fins desse decreto a modalidade de gestão dos recursos do Tesouro Nacional vinculados por lei à realização de determinados objetivos da política econômica, social ou administrativa do governo. São fundos especiais de natureza. O parágrafo 1º diz o seguinte: são fundos especiais de natureza contábil, os constituídos por disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender a saques e serem efetuados diretamente contra a Caixa do Tesouro Nacional. Ou seja, no que nós vemos, a arrecadação dos fundos tem uma destinação específica. É um fundo especial de natureza contábil. Os recursos do FDD são destinados a uma finalidade específica, porém, são depositados na mesma conta bancária pela qual são revestidos todos os aportes financeiros pertencentes à União. Assim, enquanto não forem desembolsados, os recursos do fundo do FDD permanecem como saldo nessa conta, ainda que contabilmente estejam vinculados a finalidades específicas. Como se perceberá, esse fato explica o motivo pela qual a aplicação dos recursos padece de distorções que serão explicitadas na sequência. Então, o que nós vimos é que todos os valores do FDD vão para uma conta da União. E lá, no Tesouro Nacional, nessa conta do Tesouro Nacional, como institui o artigo 71, lá ficará todos os valores do FDD, sejam o valor de entrada, ou seja, o valor de saldo após o novo ano que se inicia, que irá ser, como nós iremos ver posteriormente, na lei orçamentária, nós iremos ver que a destinação do FDD não corresponde com o valor que entra. A saída dos valores do FDD não corresponde com o valor que entra. Bem, nós iremos agora fazer uma breve análise, uma análise empírica da arrecadação e da aplicação do recurso pelo FDD. Ou seja, esse gráfico está disponibilizado no Ministério da Justiça, no site do Ministério da Justiça, e nós iremos ver da evolução, como o gráfico mostra, do ano de 2012 até o ano de 2017. Porém, em uma década, como também no mesmo site mostra, no site do Ministério da Justiça, em uma década, o FDD arrecadou quase 2,5 bilhões de reais. Ou seja, um montante muito grande, passa da casa dos bilhões em apenas 10 anos. Fora os juros e a correção monetária incidente sobre o capital. Além disso, quando se computa os 5 anos, a média de arrecadação supera os 400 milhões de reais, ou 36 milhões de reais mensais. Ou seja, nos últimos 5 anos do ano de 2012 até o ano de 2017, em média, por ano, é arrecadado 400 milhões de reais. E por mês, é arrecadado, em média, 36 milhões de reais. Esses valores são superiores a muitos orçamentos anuais de alguns municípios. Ou seja, tem muitos municípios que o seu planejamento anual, o valor é muito inferior a esse que está sendo arrecadado anualmente de 400 milhões de reais pelo FDD, como nós vimos pelo gráfico que é tratado no site do Ministério da Justiça. Porém, apesar de sua grande capacidade de arrecadação, veremos que o FDD nunca aplicou as verbas que recebeu na destinação legalmente determinada. Ou seja, o fundo não tem uma conta própria, como nós já vimos.
todos os valores vão para uma conta do Tesouro Nacional. E uma questão lógica, nós temos a ciência do sistema de governo do nosso país e das pessoas que estão na frente do governo, e nós sabemos que eles não repassam os valores como deveriam ser passados. E nós vamos ver até futuramente que houve um julgamento no DPF, no STF, justamente sobre basicamente a mesma matéria, sobre a destinação dos fundos que são vinculados em lei. Porém, como nós vimos, o fundo, o FDD, por ele não ter uma personalidade jurídica, o que seria essa personalidade jurídica? Personalidade jurídica, disciplina, que é uma pessoa jurídica que tem direitos e deveres. Por o FDD não ter uma personalidade jurídica, ela não tem direitos próprios, nem obrigações que correspondem a meros lançamentos fiscais. A União, como tem a chefia do fundo através do Ministério da Justiça, em vez de aplicar os recursos na defesa dos direitos difusos e transindividuais, o ignorou e passou a utilizar-se do fundo como um mecanismo de arrecadação ordinária. E o faz de modo muito simples, a não aplicação dos recursos. Ou seja, a partir do momento que a União não aplica os recursos, ela entra para o saldo do Tesouro Nacional. E ali é o que nós temos o superávit, ou aquela questão da quantidade de dinheiro que entra e a quantidade de dinheiro que sai da União. Então, os valores que não são gastos no FDD, que não são investidos em novos projetos, ele fica como saldo na União, porque ele está numa conta conjunta com a União, Tesouro Nacional. A União, pela não utilização dos fundos, ou mantendo depositados em conta de tesouro, compõe tais recursos como saldo, ou seja, como aquilo que eu falei. E com isso cria a ilusão do equilíbrio fiscal, ou seja, a União utiliza o FDD para trazer a ilusão daquele equilíbrio fiscal das contas públicas, que é aquela questão de que a quantidade de dinheiro que está entrando é grande e a que está saindo é menor do que a que está entrando. Cria aquela ilusão, desde que, porém, esse dinheiro que está entrando não está saindo justamente por uma omissão da União. Não está saindo porque a União está sendo omissa para tentar equilibrar a verba da União. Isso explica a distorção que se observa anualmente pelo desequilíbrio da arrecadação e a aplicação do fundo. É o que nós vimos aqui. São quase 2,5 bilhões de reais. Então, muito dinheiro é arrecadado. Porém, o problema do FDD não é a falta de projeto ou incapacidade administrativa do seu conselho de gestor. O problema é a falta de disponibilização dos recursos para a criação de novos projetos, tanto por órgãos da administração direta e indireta, de todos os entes federativos, como por entidades de sociedade civil organizada, ou seja, o conselho do FDD tem os projetos, tem a forma de destinar esses valores que é arrecadado no FDD. O que acontece é que a União não repassa esses valores. A União não permite que esses valores sejam gastos. E quanto mais cresce a arrecadação anual, nós veremos que mais diminui a aplicação dos recursos. O valor na aplicação de 2016, por exemplo, é muito maior do que o valor de 2011. O valor de 2016, que foi arrecadado, é 16 vezes maior do que o de 2011. Porém, o que saiu em 2016 é muito menor do que o valor que saiu em 2011 para destinar à aplicação de novos projetos. A União usa o FDD como forma de reserva de contingência. É aquilo que nós vamos ver posteriormente. Por exemplo, quando a União utiliza dessa forma, nós iremos ver o seguinte. A partir da análise do gráfico anteriormente, desse gráfico que nós tivemos, nós vamos ver que o FDD é desvinculado de sua origem, está em desacordo com a intenção do legislador. O legislador criou o FDD justamente com uma vinculação para melhorar a vida da sociedade, melhorar a questão artística, cultural, toda aquela questão que nós já vimos anteriormente, ambiental, do consumidor. Porém, não é isso que está acontecendo. Não há uma prestação de contas. Portanto, não há por parte da entidade que recebe os valores qualquer informação acerca do êxito de projetos realizados com recursos obtidos junto ao FDD. Os órgãos que recebem o FDD não prestam contas de que realmente aquele projeto que
que foi apresentado e que foi destinado uma verba para aquele projeto, eles não apresentam, por exemplo, que o projeto foi concretizado, que o projeto está tendo êxito, que teve uma grande efetividade, que o projeto está rendendo alguma coisa para a sociedade. Não acontece isso por omissão dos órgãos. A lei orçamentária destina uma parcela quase insignificante para a seleção de projetos na tutela dos direitos transindividuais. Ou seja, na lei orçamentária anual, nós vamos ver que os valores do FDD que são destinados aos direitos transindividuais é mínima, chegando a ser quase que insignificante. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, o valor é diminuído ainda mais. Vai chegar um dia em que, se continuar nessa queda progressiva dos valores, vai chegar um dia que o FDD não vai ser destinado a nada, absolutamente nada. Vai ficar somente lá no Tesouro da União e não vai estar cumprindo com o seu foco inicial, que era a proteção dos direitos transindividuais. Iremos avançar e no tópico 6, iremos ver as questões orçamentárias relativas ao FDD e ao desvio de finalidade na aplicação de seus recursos para a formação de reserva de contingência. Ou seja, o princípio da universalidade. A Constituição estabelece o princípio da universalidade. O que seria esse princípio da universalidade? Esse princípio da universalidade significa que todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária. Ou seja, não pode a lei orçamentária anual limitar a aplicação de recursos efetivamente arrecadados e vinculados a um propósito específico para destiná-los à formação de reserva de contingência ou qualquer outra destinação diversa daquela determinada por lei instituidora ao FDD. Ou seja, a LOA, que é a Lei de Orçamentos Anuais, não pode distorcer aquilo que a lei estabelece. A lei vincula que o FDD vai para os direitos transindividuais. Porém, a Lei de Orçamentos Anuais diz outra coisa totalmente diferente. Diz, não, os valores que a gente não repassar para do FDD para que sejam criados novos projetos, vai ficar na reserva de contingência. Reserva de contingência é um valor que fica nos cofres da União, como se fosse um saldo que a União não gastou, digamos assim. Ao fazer, a Lei de Orçamentos Anuais torna ilegítima a arrecadação do recurso, eis que deliberadamente subverte sua finalidade. O problema com o fundo é a disponibilização dos recursos a serem usados, pois o percentual não corresponde nem a 5% do valor arrecadado. Os recursos não são disponibilizados e ficam como créditos contábeis, que é aquilo que eu falei. Os recursos que não são passados, a União deixa numa reserva de contingência, que é como se fosse um saldo que a União guardou por não ter gasto mais do que ele arrecadou. Desde que a União está se omitindo, não está demonstrando que realmente aquele valor não é nada de saldo, e sim pertence ao FDD, e que não está cumprindo com a sua obrigação segundo a lei. Além de não aplicar os recursos do FDD, ainda utiliza o FDD para o superávit, ou ao menos a redução do déficit das contas públicas, que é aquilo que nós já vimos. Os valores arrecadados e não utilizados vão para a reserva de contingência, que é a reserva que cobre eventuais imprevistos que acontecem na lei de orçamento anual. Ou seja, essa reserva de contingência é um valor que fica guardado pela União para, se acontecer algum problema, algum caso futuro que não estava previsto no orçamento da União, a União vai lá, pega o valor da reserva de contingência e utiliza naquele ano, e no ano posterior é que tudo isso é estabelecido novamente. Caminhando para finalizar o nosso artigo, um artigo bem extenso que o professor Edson escreveu, um artigo extremamente importante. Caminhando para finalizarmos o nosso artigo, o engraçado, está em andamento o julgamento do ADPF de número 347 do Distrito Federal no STF, que é o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a liberação de verbas vinculadas ao FUNPEN. O FUNPEN, para quem não sabe, é o Fundo Penitenciário Nacional. Então, a redação inicial da ADPF diz o seguinte, como demonstrado no slide: o descontingenciamento das verbas do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, e a efetiva aplicação dos recursos constantes de seu saldo contábil aos fins a que se destinou a arrecadação, qual seja melhoria do sistema penitenciário. Então, de início, o que é pedido nessa DPF, essa DPF, quem propôs ela foi o PSOL, através de um advogado,
E foi pedido justamente que as verbas que fica do FUNPEN, que o FUNPEN é basicamente a mesma coisa do FDD. O FUNPEN é os valores que são arrecadados através de multas, questões penais. Por exemplo, quando há uma restrição de direito, que há penas que são convertidas em multas, ou até mesmo as mesmas multas, que no Código Penal vem estabelecendo as multas a serem pagas. Então, todas aquelas multas vão para o FUNPEN. E o FUNPEN é basicamente a mesma coisa do FDD. Arrecada muito dinheiro, todavia o dinheiro que é arrecadado não é passado para que o sistema prisional possa ser melhorado. Então, essa DPF, apresentada pelo pessoal, é justamente para pedir que o valor que está sendo arrecadado no FUNPEN seja destinado para aquilo que a lei criou. A lei criou o FUNPEN vinculando os valores ao melhoramento do sistema penitenciário e justamente o pedido deles é esse, que se cumpra a lei. O pedido principal da DPF é que a lei seja cumprida. Não é nada mais além disso. E o engraçado é que nós iremos ver que o STF decidiu favoravelmente a essa DPF. O Pleno decidiu, como apresentado no slide, o Pleno decidiu pelo descontingenciamento dos recursos do FUNPEN e os motivos que levam o Pleno a essa decisão são perfeitamente aplicáveis ao FDD. Não iremos adentrar no mérito da DPF, mas o ponto específico da decisão é que o STF, o ponto específico não, o ponto principal da decisão da DPF é que o STF decidiu que realmente aquele dinheiro devia ser liberado. O relator foi o ministro Marco Aurélio. E ele votou o seguinte, abre aspas para o ministro, a União que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para a utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos, fecha aspas. Como nós vimos, o voto inicial do ministro relator Marco Aurélio, ele, no seu voto, ele vota favoravelmente que a União deve passar os valores que foram arrecadados pelo FUNPEN e não podem contingenciar. E ele diz o seguinte, não poderá futuramente contingenciar novamente, ou seja, a União tem que liberar os valores que já estão contingenciados e os que virão posteriormente à DPF não poderão ser contingenciados. A ministra Rosa Weber votou favoravelmente a Marco Aurélio. E a ministra Rosa Weber votou o seguinte, abre aspas, o fundo especial deve ser utilizado com a finalidade para a qual foi criado, fecha aspas. Então, todos os ministros, esses são apenas 2 votos que eu peguei para minimizar o nosso conteúdo, mas os ministros que votaram favoravelmente votaram para que o dinheiro realmente fosse destinado para aquilo que a lei vinculou. Essa sentença da DPF, do FUNPEN, a gente pode relacionar perfeitamente para a mesma questão que acontece no FDD. Ambos constituem fundos especiais e são geridos por órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. E ambos foram criados para uma finalidade específica. O primeiro, que é o FUNPEN, foi criado para melhorar o sistema prisional e o segundo para financiamento de projetos de tutela de direitos transindividuais. Finalmente, em ambos os fundos especiais, os recursos são finalmente, ambos dos fundos especiais, os recursos são utilizados ilegalmente para a formação de reserva de contingência, em prejuízo aos CENs que foram criados. Como nós vimos, e nós já estamos cansados de saber, toda a malandragem da União, todos esses 2 valores, tanto do FUNPEN como do FDD, vão para a reserva de contingência da União e eles criam aquela ilusão fiscal que nós sabemos que há muito tempo não acontece no nosso país. Portanto, esse precedente deve ser observado pelo governo federal no que diz respeito à aplicação dos recursos do FDD. Ou seja, eu não sei, não me recordo agora se é competência da AGU ou do Ministério Público Federal pedir que haja uma liberação disso, ou até mesmo qualquer um dos outros legitimados para propor também uma DPF ou entrar numa ação no STF. Mas o importante é que algum dos nossos entes, algum dos nossos órgãos ou de algum dos legitimados para propor alguma ação perante o STF entrem no STF através desse grande precedente que nós tivemos pela DPF número 307 e peça imediatamente a liberação do FDD, dos recursos que estão lá contingenciados e também que seja garantida a mesma coisa que aconteceu no FUNPEN, que os recursos do FDD não fiquem novamente contingenciados. Então, minha gente, para a gente concluir esse artigo, nós vimos que fica claro que a forma com que a União, há tempos, e por diversos governos que
como nós analisamos, aquele gráfico de 2012 até 2017. Só que também no site do Ministério da Justiça tem um gráfico da última década. Então, governos distintos, independente dos governos serem distintos ou não, independente do partido A ou partido B, os recursos, independente de quem esteja presidindo, não está sendo destinado de forma como a lei vinculou. A destinação dela está sendo completamente de forma ilegal. Não está sendo destinado por uma questão que eles acham que cria uma ilusão fiscal para conosco, a sociedade. O recurso não pode pertencer à reserva de contingência. Como foi determinado pela DPF anterior, que nós vimos, pela DPF da FUNPEN, também os valores do FDD não podem, de forma alguma, pertencer à reserva de contingência, porque não é um dinheiro que é entrada para os cofres do Tesouro Nacional para ficar somente lá guardado como saldo. O dinheiro é arrecadado justamente para ser utilizado. Se não for para ser utilizado, então não há necessidade de se arrecadar esses valores, porque está sendo arrecadado para uma destinação distinta daquela que está sendo arrecadada. E, por último, a União só estará em acordo com o ordenamento jurídico quando disponibilizar o valor integral dos recursos do FDD para a utilização efetiva do mesmo. Ou seja, a União só estará com a sociedade, estará de acordo com o ordenamento jurídico quando ele começar a liberar todo o valor integral do FDD para a utilização a qual ele foi criado e foi vinculado na Lei 7347, na Lei de Ação Civil Pública. Então, essa é a nossa conclusão e eu agradeço. Agradeço ao professor Nadielso pela oportunidade. Estamos aí.